Essa é inclusive uma dor que muitos pais passam, a síndrome do ninho vazio, que mais é senão, putz, acabou e eu nem me diverti, ou me diverti pouco, puxa, poderia ter durado mais. Como uma criança que está numa festa e a festa acabou e ela não quer que acabe. As coisas passam, o tempo não congela, nem para o melhor e nem para o pior. O tempo não congela. No auge do sofrimento, uma das coisas mais fortes na depressão é a sensação de que o tempo não passa. Alguns pacientes falam de o tempo se arrasta. Ali o tempo dá a impressão de estar congelado e é um sofrimento atroz. Olá, tudo bem? Bem-vindos aí de volta ao nosso canal e aos vídeos que nós estamos produzindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte 2 do nosso vídeo anterior, que é nas entrelinhas das escolhas, né? Essa é a parte 2. Só relembrando um pouco, quem quiser ver o vídeo, eu acho que vale a pena. Inscreve lá no nosso canal, dá uma entrada lá e assiste nas entrelinhas das escolhas 1. Tem muita coisa lá que agora vai ser a continuidade, vai ser a continuação, vai ficar mais claro para você. Também nessa mesma direção, vale a pena lembrar que aqui no começo do vídeo eu pediria a gentileza de curtir, compartilhar ou comentar os 3 Cs. Um dos 3 para dar para o algoritmo registrar a sua visita ao nosso canal, registrar a sua visualização. Isso é muito importante para a gente no ponto que a gente se encontra, tá bom? Outra coisa é a chave Pix e um QR Code que vão aparecer na base do vídeo, nas laterais do vídeo, que é um recurso pelo qual você pode ajudar, você pode contribuir com o nosso canal se você acha que o conteúdo vale a pena, se você gosta do nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Então agora a gente vai continuar então nas entrelinhas das escolhas. Novamente, esse é o vídeo 2, tá? E no vídeo 1 nós conversamos que havia uma coisa chamada incrustação biológica, biological embedding. Dá uma olhadinha no primeiro vídeo para você entender um conceito muito importante. Mas a ideia é que, apesar de termos aí essa incrustação, permanece para nós, uma margem muito grande de escolha, né? A gama de possibilidades é muito larga. Então, nós falávamos do livro do Mathieu Ricard, né? E da frase com que ele abre, A Arte da Meditação. Ele abre o livro exatamente pondo em questão isso, de que nós frequentemente falamos que eu sou assim, assim serei, não tem muito mais o que fazer. Lembra que uma música de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, e etc. Claro que certas coisas não vão mudar, certas coisas não precisam, a maioria das coisas não precisam mudar. O que nós temos que fazer é nos adaptar a coisas menores. Agora, o que é que nos leva a uma certa postura que nós podemos ter quando diz respeito à nossa responsividade emocional, nossa reação a adversidades? O que é que tem que nos faz ficar tão céticos às vezes? São alguns mitos que nós temos, e são mitos que até certo ponto a nossa cultura reforça. Mas a partir de um certo ponto não é a cultura não, é a própria natureza humana, é a nossa própria natureza que tende a se colar nessas coisas, né? Eu chamo de mitos, né? Não é o mito histórico, não é o mito mitológico, se vocês me permitem essa brincadeira, mas é o mito da crença infundada, ou melhor dizendo, a crença pétrea, infundada. Esse é um mito. Então nós vivemos com uma série de mitos. O primeiro mito que nos aflige e que nos faz ser céticos é o mito da fixidez. E o que seria o mito da fixidez? A gente cai na lorota de acreditar
que tudo é a mesma coisa todo dia. Mas isto é uma conversa fiada. Nem mesmo em termos planetários, se você pensar no nosso planeta como um todo, não há uma fixidez. O planeta Terra não é o que ele era há 15 mil anos atrás. O planeta Terra não é o que ele era há 100 mil anos atrás. 1 milhão de anos. É outra coisa. Era povoado por outras espécies. E não é só a espécie animal. A gente sempre gosta de pensar em dinossaurinho, né? Dinossauro, bichão. Seguinte, nós estamos falando aqui das espécies vegetais. A cobertura vegetal do planeta era diferente. Vários tipos de plantas surgiram, outras espécies de planta se extinguiram e assim por diante. Na nossa vida pessoal também não existe uma fixidez. Por quê? Porque você não é o mesmo todo dia. Primeiro, que cada dia você varia. As senhoras e senhoritas que nos acompanham sabem que assim, no decorrer de um mês, aí dos 11 até os 50, todo mês nós experimentamos uma mudança fisiológica muito grande. Nós não somos a mesma coisa todo dia. Isso não existe. Isso é muito evidente no ciclo gravídico puerperal. E no mundo masculino, os cavalheiros e rapazes que nos assistem, também saibam os senhores que nós também temos variação hormonal, a variação hormonal de hormônio sexual. É que é muito mais discreto e não produz consequências sobre a nossa fisiologia, então passa meio batido. Agora, mesmo você, e esquecendo um pouco a questão de hormônio, mesmo o homem, ele não acorda igual 2 dias seguidos. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda morto. Isso aí é natural. Então, não existe uma fixidez, não tem como eu garantir que dia X eu vou estar assim ou assado. Esse é o grande drama, por exemplo, de competições muito esparsas. Olimpíada, Copa do Mundo. Que garantia você tem de que exatamente naquela semana você não vai contrair uma doença? Que garantia você tem? Recentemente nós vimos uma patinadora olímpica aí, muito conhecida, fora do Brasil. Também adoeceu, agora está com uma esclerose múltipla. E se você se preparou durante 4 anos para uma Olimpíada, exatamente 10 dias antes da Olimpíada, você você tem uma crise de esclerose múltipla. Então, nós não temos condição, a tal ponto, isso é verdade, que não existe fixidez, que nós não somos capazes de garantir como vamos estar nos sentindo naquele dia. Claro que a gente vai fazer o possível para estar bem, óbvio. Claro que as chances maiores é de estar bem, mas não existe uma garantia. Eu posso ter pode ser uma infelicidade aí. Eu próprio que estou aqui falando, eu tive uma vez uma prova de natação que eu estava competindo. A prova foi interrompida porque eu tive na virada da piscina, eu tive uma dor de cabeça violenta. Precisou ser investigada, no fim era uma tal de uma cefaleia do atleta, mas extremamente violenta a dor, inofensiva, mas muito agressiva, né? Então, acabou para mim, acabou no meio da prova. E naquela específica prova, aconteceu de eu estar liderando. Então, assim, quando estava chegando na virada, parecia que vinha medalha. Dei a virada, acabou medalha, aliás, acabou carreira de natação, né? Então, não existe a fixidez. Não conte com você mesmo exatamente do mesmo jeito num dia no outro. Esteja sempre atento, momento a momento, como é que você está. Porque como você está vai definir a sua performance. O canil da Polícia Militar trabalha com cães, com pastores alemães, com outros cães também de altíssima inteligência, de altíssima complexidade.
O próprio adestrador falou, tudo começa de manhã no canil. Você vai no canil, na baia do animal, ele falou, você olha, você vai ver como é que tá o cocô dele. Tá mole, tá consistente, você vai prestar atenção como ele tá andando, mas principalmente, você vai olhar o olho dele. Se ele quiser jogo, se ele tá querendo jogar, o olhar dele vai dizer isso para você. Se ele tiver um olhar mais abatido, se ele tiver um olhar menos animado, não leva naquele dia. Olha que interessante. Não é pegar e falar, não, o cão tem que se acostumar a obedecer o adestrador sob qualquer circunstância. Não. Você vai adestrar o cachorro quando o cachorro estiver legal para isso. Da mesma forma, você não vai deixar de ir trabalhar porque não está legal. Essa conversa é velha. Não estou sentindo bem hoje, eu não vou, viu? Esse papo é velho. Tem tanta picaretagem, você vai queimar seu filme mesmo sendo honesto. O que você vai fazer é você vai chegar e você vai deixar claro que você não está bem. E os próprios colegas vão com calma com você. Mas principalmente você sabe para si mesmo que você não está legal. Você não vai exigir de si mesmo a mesma performance, o mesmo empenho. Não, hoje eu estou mal, me deixa aqui sossegadinho. E tudo irá bem. Você não terá o sofrimento secundário, o estresse de querer estar bem quando você não está. Segundo mito que é muito interessante da gente gastar um tempo, é muito parecido com o mito da fixidez. Aliás, a gente podia chamar do mito do congelamento do tempo. A gente mete na cabeça que tudo que está aqui hoje vai estar aqui exatamente nos próximos 10 anos. Tem o Calvin. O Calvin é uma tira de jornal, é provavelmente a mais inteligente que eu já vi. O Calvin estava querendo... O pai estava vendo um pôr do sol enquanto ele estava assando uma carne na churrasqueira, no quintal da casa. Eles moram numa casa de periferia, que é uma coisa muito, muito comum nos Estados Unidos, né? E o Calvin está impaciente, porque alguma coisa tem que acontecer, tem que mudar. E o pai fala assim, eu suponho que você acha que sempre terá 6 anos de idade e que sempre estaremos nessa situação por toda a eternidade. Na verdade, é isso mesmo, né? Quem tem filho sabe. Quem tem filho já teve um filho de 1 mês, já teve um filho de 4 anos, já teve um filho de 20, já teve um filho de 25, já teve um filho que tinha que trocar fralda, já teve um filho, uma filha que tinha que levar na creche, depois tem um filho que está na escola, e dali a pouco você está com um adulto ali. Cadê aquela criança? Cadê aquele filho? Aquele filho acabou. Na verdade, ele não existe mais, né? Essa é inclusive uma dor que muitos pais passam. A síndrome do ninho vazio, que mais é senão, acabou. E eu nem me diverti. Ou me diverti pouco. Puxa, poderia ter durado mais. Como uma criança que está numa festa e a festa acabou e ela não quer que acabe. As coisas passam, o tempo não congela. Nem para o melhor e nem para o pior. O tempo não congela. Tá? Então, no auge do sofrimento, uma das coisas mais fortes na depressão é a sensação de que o tempo não passa. Alguns pacientes falam de o tempo se arrasta. Ali o tempo dá a impressão de estar congelado e é um sofrimento atroz, né? Outro mito é o mito da perturbação. O mito da perturbação significa o seguinte: é quando eu suponho que existe um jeito certo de viver e alguma coisa se interpõe
entre mim mesmo e aquilo que eu suponho que seria o melhor ou o indicado para mim. Na verdade, não existe uma perturbação. Na verdade, existe uma expectativa que não se cumpre. Mas a sua vida está seguindo o caminho que a sua vida tem para levar. É isso mesmo. Não significa não planejar, não significa não ter estratégias, não significa não... Mas emocionalmente nós não podemos estar à mercê, entregues a que as coisas sejam numa direção e somente nessa uma direção. É o garoto que vai prestar o vestibular. Se ele não passar no vestibular, é o fim para ele. No Japão, alguns anos atrás, nós tínhamos vestibulantes. O vestibular no Japão você só pode prestar uma vez. E havia garotos, meninas e rapazes que se suicidavam porque não tinham passado no vestibular. Claro que não é usual, não é? Não é todo mundo, né? Já pensou? O Jim Jones, assim, 60 suicidas juntos, não é isso. São pessoas mais vulneráveis, né? E que supõem que não tem nenhuma saída depois que levou pau na faculdade, no vestibular. Triste, mas eu acho que isso inclusive já mudou. Eu acredito que já está um pouco diferente isso daí. E também as pessoas têm mais opções. Então, não deu certo isso, mas outra coisa pode dar. Mas a ideia é que eu ter sido reprovado no vestibular foi uma perturbação, quando na verdade não é. Não tem por que ser. O último mito que eu vou citar hoje é o mito da completude da memória. Que é quando eu falo memória, eu quero dizer o seguinte: o que você sabe de si mesmo. É uma longa história. E eu vou resumir tudo de uma maneira muito simples. Tudo aquilo que você pensa de si mesmo, tudo aquilo que você imagina de si mesmo, é memória. A língua que você fala é memória. Tudo. Né? Tanto que o Eric Kandel, que é um outro autor muito importante, ele tem um livro, ele é prêmio Nobel da Medicina, e ele tem um livro chamado A Procura da Memória, In Search of Memory, que é muito bacana, que realmente ele fala toda a neurociência, toda a psiquiatria e toda a psicologia, na verdade, estão atrás da memória. O tempo é memória. E ele defende muito bem. Quem tiver a chance aí de ler, não sei se tem em português. Mas, enfim, a memória é tudo. E muitas vezes nós supomos que nós sabemos tudo sobre nós mesmos. E muitas vezes nós acreditamos que sabemos tudo que precisamos sobre nós mesmos. Também é uma variante do mito da fixidez. Somos o que somos e nada podemos fazer. E somos a mesma coisa no decorrer das décadas e somos a mesma coisa no decorrer dos dias. Então, a memória... Toda vez que eu me surpreendo comigo mesmo, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que eu imagino de mim mesmo não é bem como eu imaginava. Então, a abertura, quando eu falo na prática do mindfulness, eu fico aberto ao novo, na verdade, o que eu estou assumindo é que estou renunciando à ideia de que eu sei tudo sobre mim mesmo. Eu posso saber muito. Eu posso saber com muita intrepidez. Saber muito não significa saber tudo. Saber muito não significa saber o suficiente. Eu posso saber muito sobre mim mesmo, mas uma determinada situação eu me vejo assim, eu nunca passei por isso, eu não sei como é que eu vou reagir. Eu nunca passei por isso. Eu não sei como eu reagiria no seu lugar. Isso, para quem trabalha na área mental, na psiquiatria, na psicologia, é um desafio que você tem sempre. Olha, eu não sei o que eu faria no seu lugar. Você não vai falar isso dessa forma, pelo menos, né? A não ser que você seja inquirido. Mas muitas vezes é difícil. Então, por exemplo, um homem. Que entendimento um homem pode ter
sobre a experiência de estar grávida. Ele pode imaginar, mas eu não sei como eu reagiria se eu engravidasse. Sinceramente, eu não sei. Por isso é que as pautas identitárias entre gêneros, elas têm que ser vistas com muito carinho e não da forma leviana como muitas vezes são vistas, né? Você tem um endosso jurídico, mas para nisso. E o resto, né? Bem, isto colocado, nós então temos, em relação a isso, em relação à nossa capacidade de nos percebermos, né, da memória, nós temos aí um capítulo muito importante. Com isso tudo que eu falei, ô David, vem cá, me fala uma coisa. Então, como é que eu regulo as minhas emoções? E aí vem um outro capítulo que os estudiosos do comportamento, dos estudiosos do psiquismo, né, da psicologia humana, se dedicam muito, que é a ideia da autorregulação emocional. Capítulo longo, coisas muito bacanas para serem vistas, que a gente vai estar abordando no próximo vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado pela sua paciência em nos acompanhar aqui. Lembra dos 3 Cs, da chave Pix, tá? E siga tranquilo, entendendo que você tem jeito, há o que fazer, há sempre o que fazer na nossa vida. Muito obrigado, não desista de si, forte abraço.